Olá, eu sou Sérgio Fraga e esse é o canal Tecnologia Sem Crise. Esse é o terceiro e penúltimo vídeo sobre arquivos. Nesse vídeo eu vou falar sobre as unidades de medida da informação e sobre quais são os dispositivos onde você pode armazenar seus arquivos. Então, sobre as unidades de medida da informação, a informação dentro do computador, ela é interpretada, ela é formada através dos bits, né? Os bit quer dizer dígito binário. Então, na verdade, quando um bit ele tem um valor 0, quer dizer que não há passagem de corrente elétrica. Quando o bit é 1, quer dizer que há passagem de corrente elétrica. Mas isso tudo para você é transparente. Isso tudo acontece dentro do computador. Esse conjunto de ligado e desligado, ou seja, 1 e 0, né, vai formar a informação. Então, existe uma coisa chamada byte. O byte ele é um conjunto de 8 bits, ou seja, é um conjunto de 8 marcações de ligado e desligado, um conjunto de zeros e uns, tá? Como o byte vai ser o que vai representar vai ser a menor medida de informação que nós vamos usar para algo que seja tangível para nós, tá? E o byte, ele é formado por 8 bits. Então, as unidades de medida da informação, tá? Elas são sempre compostas por valores da base 2. Então, por exemplo, 1 byte são 8 bits, né? Então, seria 8 bits de quê? Os 8 bits são zeros e uns, ou seja, 2 algoritmos só. A definição das unidades de medida da informação, ela não segue a mesma lógica das unidades de medida que nós usamos comumente, tá? Por quê? Porque as unidades de medida de informação são valores da base 2. Então, por exemplo, 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. Por quê? É o número 2 elevado à 10ª potência, tá? Então, assim, não é a mesma coisa que acontece com o quilograma, né? Que no caso 1000 gramas, né? Seria 1 quilograma. Então, não é a mesma lógica, tá? Porque os quilogramas eles estão na base 10. A informação que nós trabalhamos no computador é na base 2, tá? Então, só para esclarecer isso, tudo bem? Então, nós temos o kilobyte, né, que são 1024 bytes, depois o megabyte, que são 1024 kilobytes, depois o gigabyte, que são 1024 megabytes, depois 1 terabyte, que são 1024 gigabytes, tá? Depois do terabyte vem o petabyte, que são 1024 terabytes, tá? Depois vem o exabyte, que são 1024 petabytes, depois o zettabyte, tá? Que são o 1024 exabytes, e depois um yottabyte, que são 1024 zettabytes. Só que assim, a informação
a informação que nós vamos manipular no computador pessoal, você não vai chegar no exabyte, vai demorar ainda para você chegar no exabyte, tá? Porque, enfim, os dispositivos, por exemplo, esse disco rígido aqui, ele armazena 1 terabyte, tá? Então, nos computadores pessoais, nós estamos no mundo do terabyte, tá bom? Então, as outras medidas são mais para computadores de grande porte, enfim, ou transmissão de dados, enfim, tá? Não é o nosso mundo aí, né? Tá bom? Então, é isso, sobre as medidas. Aproveitando, falando outros tipos de memória auxiliar ou dispositivos que você vai armazenar arquivos, tá? Tem o pendrive, né? O pendrive que você conecta na porta USB do seu computador. A porta USB ela tem um encaixe parecido com esse aqui, tá? Você pode armazenar também em uma memória SD, que é desse tamanho, ou micro SD, que é um tamanho menor ainda. No caso do micro SD, ele é mais usado para smartphone, máquina fotográfica, tá? Há pouco tempo atrás a gente usava também o CD para armazenar informação, tá? E antes do CD veio o disquete. Nós tínhamos o disquete. O disquete hoje em dia é difícil você encontrar alguém que ainda use, né? Sobre pendrive, o pendrive ele tem variadas capacidades de armazenamento, né? Por exemplo, esse pendrive aqui, ele é de 16 gigabytes, né? Ele é de 16 gigabytes, mas tem de 32, tem de 8 gigabytes, tem de 4 gigabytes, varia, tá? Essa memória micro SD é de 2 gigabytes, mas também tem de 32 gigabytes, tem de 16 gigabytes, aí vai, tá? Um CD pode armazenar até 800 megabytes, tá? O CD armazena até 800 megabytes. Você vai usar esses dispositivos para armazenar os seus arquivos, tá? Na sequência, eu vou falar mais um pouco sobre, vou mostrar na prática, né, sobre os tamanhos, como você identifica os tamanhos dos arquivos e mais algumas coisinhas importantes sobre arquivos que você precisa saber, tá? Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, por favor, dê o seu joinha, tá? Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e marque o sininho da notificação para que você possa ser avisado toda vez que eu publicar vídeos novos. Se você tiver alguma dúvida, ou algum comentário, ou uma sugestão, se você quiser sugerir algum assunto, tá? Que eu fale algum assunto básico sobre tecnologia, informática, que talvez você ache que seja importante para pessoas leigas, tá? Então você pode sugerir também, se você tiver uma dúvida, uma pergunta, pode perguntar nos comentários, coloque nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, tá? E se você achar que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas, por favor compartilhe, tá? Que você vai me ajudar a ajudar mais pessoas, tá bom? Então vamos dar sequência aí à parte prática e sem crise. Então, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, o programa que você vai usar para manipular os seus arquivos é o Explorer, né? Aquele da pastinha amarela. Então,
só mostrando aqui como você identifica as unidades, como você identifica os arquivos, tá? Aqui nessa máquina, nesse computador, nós temos aqui, ó, o C, a unidade C. As unidades recebem nomes de letras, tá? São representadas por letra. Então, cada letrinha dessa é uma unidade de armazenamento de arquivos. Pode ser um HD, pode ser um pendrive, tá? Pode ser um disquete, enfim. Pode ser qualquer tipo de dispositivo de armazenamento, tá bom? Então, no caso, nós temos aqui, ó, a unidade C, por exemplo. Eu quero saber qual é a capacidade da minha unidade C, qual é a capacidade do meu HD. Clico com o botão direito sobre o C, tá? E vou em propriedades. E aí em propriedades, eu tenho aqui, ó, esse gráfico, tá? Para poder ilustrar melhor, né? Para você visualizar melhor. E tenho aqui o tamanho nesse caso aqui em gigabytes, né? Porque essa unidade ela armazena, essa unidade especificamente armazena 698 gigabytes. Tá? Na verdade são 700 gigabytes, só que tem uma pequena parte que é separada. O sistema operacional sempre separa para administrar os arquivos no disco, tá? Então, sempre que você comprar um HD, né, você não vai usar a plena capacidade dele para os seus arquivos. O sistema operacional separa um espacinho para fazer o gerenciamento dos arquivos, tá? Então, aqui eu estou usando 345 GB e tem 352 GB disponíveis para armazenamento, ok? Muito bem. Fechando aqui, vamos ver essa outra unidade aqui. Essa aqui é um HD externo, uma unidade de disco rígido externo, tá? Então aqui eu tenho essa unidade de 931 GB, eu estou usando 919 e só tem 11,6 GB disponíveis, né? 11 GB ainda é informação pra caramba, tá? Mas como você pode ver, o espaço está acabando, né? Tá na hora de eu descartar aqueles arquivos que não são mais necessários. E aí vai, tá aqui, ó, uma unidade USB. Vou clicar com o botão direito, vou em propriedade. Essa unidade USB, na verdade, ela é um adaptador que está com uma memória micro SD, tá? Você pode, eu havia falado no vídeo que você tem o adaptador SD para poder usar memória micro SD, mas existe também adaptador para memória micro SD que você consegue utilizar na porta USB, tá? Então, aqui eu tenho 29,9 GB de tamanho total, estou usando 3,2, 3,21 e tem disponível 26,7, tá? Ok. Bom, como você visualiza os seus arquivos, tá? No disco. Antes de eu falar de eu mostrar como você visualiza os arquivos, eu esqueci de falar também das unidades de drive virtual, né? Unidade virtual, aqueles espaços de armazenamento que chamam na nuvem, né? Por que na nuvem? A nuvem, traduzindo para você, é o seguinte: é um conjunto de servidores que armazena a sua informação e você acessa pela internet. Você vai acessar essa informação pela internet. Então, no caso, o provedor de arquivos na nuvem
que eu estou usando é o OneDrive, né, que é da Microsoft. Então aqui dentro ó, tem pastas e tem arquivos, tá? E aí vai. Aqui, ó. Vou navegando aqui. E aí eu visualizo lá os arquivos, tá? Aqui são pastas. Você já sabe que dentro das pastas nós temos arquivos, né? Dentro das pastas nós temos arquivos. Então, aí vai, tá? Então você tem várias formas de visualizar seus arquivos no disco, né? No Windows. Você pode visualizar com uma pré-visualização, né? Uma imagem pequena com a pré-visualização. Você pode visualizar também em formato de lista, né? O arquivo você pode visualizar em formato de detalhes. Como você faz isso? Aqui em cima tem o menu exibir e dentro desse menu exibir você tem aqui ó, as várias formas de exibição dos arquivos, tá? Eu gosto muito de visualizar em detalhes, né? Por que em detalhes? Porque em detalhes eu consigo ver o tamanho do arquivo, ó. Eu vejo o tamanho do arquivo em kilobytes, em megabytes. Eu vejo qual é o tipo do arquivo, tá? Eu vejo a data do arquivo. Essas informações são importantes para mim, tá bom? Por aqui, pelo tamanho, você tem uma noção do quanto de espaço o seu arquivo ocupa no disco, tá? Aqui você já conhece tá, o nome e extensão do arquivo, né? Veja o meu vídeo lá, meu segundo vídeo sobre arquivos, tá? Segundo, o primeiro, para você ter noção do que quer dizer o nome e a extensão do arquivo, tá bom? Então vamos visualizar aqui arquivos em outros locais, por exemplo, vamos mostrar aqui nessa unidade D. Eu posso também ó, visualizar, abrir aqui ó, à esquerda, eu vou visualizar as pastas que estão abaixo desse nível. Abaixo do nível dessa pasta eu tenho outras pastas, tá vendo? Abaixo do nível dessa pasta eu tenho outras pastas. E aí vai, tá? É assim que você pode visualizar a sua estrutura de pastas aí na sua unidade de disco, ok? Bom, vamos lá, vamos visualizar mais arquivos aqui. Outra coisa é que dependendo do tipo de pasta que você se encontra, dependendo do tipo de arquivo que você está visualizando, você pode visualizar essa lista com informações diferentes, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma pasta com várias imagens, né? Então, tem aqui o nome, a data, o tipo e o tamanho. Agora, se eu for para uma pasta onde eu vou armazenar músicas, tá? Essa pasta aqui de músicas, vou ver os arquivos de forma diferente, veja bem. Então, eu tenho aqui uma pasta com músicas, né? Com arquivos de música, arquivos em formato MP3, tá? Arquivos com extensão MP3, são arquivos de áudio. Então, aqui a lista já se apresenta de uma forma diferente. Tem o nome do arquivo, né? Nome, extensão. Tem o número, ou seja, o número da faixa, tá? Esse número, o número da faixa no CD. Aqui o título, ou seja, o título da música. Aqui são os artistas participantes e aqui é o nome do álbum, tá? Nessa coluna. Então, o Windows permite a você também visualizar a pasta de uma forma que seja coerente com o tipo de arquivo que você está visualizando, tá bom? Aqui um outro exemplo de uma visualização diferente, onde eu estou vendo os vídeos, né? É uma pasta com vídeos, então eu vou visualizar o nome do arquivo,
a data de gravação do arquivo, né, o tipo, né, o tamanho em kilobytes, nesse caso aqui, e o comprimento, ou seja, o comprimento do vídeo, quanto tempo dura esse vídeo, tá? Ok? Então, uma outra forma, né, de apresentação dos arquivos aí para você no Explorer, tá bom? Muito bem. Você também pode clicar com o botão direito no arquivo e saber mais detalhes sobre ele, sem abri-lo. Você vai em propriedades, tá? E você tem aqui, ó, detalhes, né? Então tem uns detalhes a mais sobre o arquivo. Alguns desses detalhes são editáveis, tá? Você pode clicar e digitar uma coisa diferente, tá? Colocar uma informação. Por exemplo, eu vou mudar o título aqui, ó. Título. Então, o título desse vídeo vai ser vídeo de teste. Vídeo de teste. Tá? Eu dou OK. Pronto. Tá? Ele já alterou o título aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito. Vou em propriedades. Detalhes. Ele gravou. Olha lá, título, vídeo de teste. Tá bom? Então são informações a mais que você pode colocar no arquivo. Legenda, classificação do arquivo, enfim, comentários. Informações a mais que você pode colocar no arquivo. Tudo bem? É isso aí. Eu havia falado em outro vídeo sobre como compactar um arquivo, né? Porque o que acontece? Você pode precisar transmitir um arquivo por e-mail e esse arquivo talvez seja muito grande. Então você pode compactá-lo. Se você clicar com o botão direito sobre ele, mandar enviar para pasta compactada, tá? Ele vai criar um arquivo compactado e esse arquivo, sendo menor, tendo um tamanho menor, ele será transmitido com mais facilidade. Agora, um detalhe que é importante, que não sei se passou desapercebido na outra vez que eu falei sobre isso, e agora eu quero chamar a sua atenção sobre isso, que quando você compacta um arquivo, você pode essa compactação pode reduzir muito o tamanho do arquivo original ou não, dependendo desse arquivo, tá? Porque, por exemplo, esse arquivo aqui, arquivo .mov, um arquivo de vídeo, né? De 16.969 kilobytes. Repare que mesmo criando um arquivo compactado dele, a redução não foi muito grande, tá? A redução não foi muito grande, reduziu aí somente 222, na verdade 422 kilobytes, né? Isso é muito pouco. E um arquivo de 16.000 kilobytes, ou seja, 16 megabytes aproximadamente, né? Ó, esse arquivo tem 16,1 megabytes de tamanho. Então, é um arquivo que pode ser transmitido por e-mail, tá? Mas é um arquivo pesado, né? Então, nesse caso, não foi muita vantagem compactá-lo. E isso vai acontecer e não tem muito para onde fugir. A não ser que você tenha o programa onde esse arquivo foi feito, você tenha como gravá-lo num formato que permita você gravar o arquivo com tamanho menor, sem perder muita qualidade e sem perder conteúdo. Ok? É isso. Eu vou fazer aqui uns exercícios, por exemplo, de anexar arquivo, mas isso no próximo vídeo, tá?
eu vou mostrar para você como anexar um arquivo no seu e-mail antes de você transmiti-lo, e vou falar um pouco sobre download também, tá? E algumas coisinhas a mais para fechar a questão sobre arquivos, tá? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar seu joinha, tá bom? Marque o sininho da notificação inscrevendo-se no canal para que você possa ser avisado sobre novos vídeos. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, por favor, alguma pergunta, coloque aí no comentário, eu vou ter o prazer de responder. E se você achar que esse vídeo foi útil para mais pessoas, por favor, compartilhe, você vai me ajudar a ajudar outras pessoas, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço, sem crise.